Muito bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal, mais uma reflexão. Depois de bastante tempo aqui sem postar conteúdo, retornamos. E mais ainda, o que é tão gostoso é a gente passar as situações da vida fazendo as reflexões. Então eu quero te convidar aí de novo, né? Novamente nós refletirmos sobre a nossa vida e principalmente usando a Bíblia para firmar os nossos pés nessa reflexão, que é a palavra do Senhor, que é um livro milenar e cheio de sabedoria para nós. Então, o tema desse vídeo é o seguinte: eu estava refletindo, eu estava pensando, né? Pensando sobre aquele versículo que fala o seguinte, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Está no livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 28 aqui. 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, eu gosto de pensar assim nas palavrinhas, né? O poder de uma palavra. E o poder, eu acredito, né? Eu penso assim que tem uma palavra aqui dentro desse versículo que tem o poder, que é a palavrinha todas. Né? E às vezes a gente passa batido por isso, a gente passa batido de forma bem prática, colocando na nossa vida, né? Que a gente está passando por um desafio ali, por um deserto, como costumam dizer, né? Um vale. Será que a gente para pensar que aquela coisa, aquela situação, ela também coopera para o nosso bem? Teoricamente, é uma coisa tão bonita, tão poética de se dizer, né? Ou a gente decora esse versículo e a gente tá ali blindado, firme, pensando, não, todas as coisas cooperam. E às vezes a gente tem a tendência, às vezes, de pensar alguma situação que nos beneficie. Alguma situação na nossa vida que a gente pensa, todas as coisas cooperam, né? E a gente afirma esse versículo já pensando em algo que nos beneficie. Mas vamos trazer para um contexto em que a situação da nossa vida, ela só nos causa prejuízo, só perda. Você pode aí listar inúmeros exemplos, né? De situações na nossa vida que pode ocorrer isso. Você, quem sabe, está vivendo uma situação assim, né? Você, de repente, tá perdendo tudo da sua vida, tá perdendo o chão, tá perdendo toda a forma que você entendia ser a vida, porque nós somos extremamente adaptáveis, né? Graças ao Senhor que nós somos extremamente adaptados, né? Adaptáveis nós, seres humanos. Mas a gente se acostuma ali a um meio, a gente se acostuma a um estilo de vida, a gente se acostuma a uma rotina, a gente se acostuma a um lugar, a gente se acostuma a pessoas. E quem sabe eu estou falando para alguém aqui que toda essa base, toda essa realidade, todo esse contexto de vida você está perdendo. E aí a gente se depara aqui com esse versículo, que é a palavra do Senhor, e quem sabe você que está me escutando crê que a palavra do Senhor é a verdade, é a palavra de Deus. Então vamos lá, vamos elaborando as coisas aos poucos dentro dessa reflexão. Todas as coisas, inclusive aquelas que a gente só tem o prejuízo, que a gente só tem o dano aparente, né? O dano natural. E dentro dessa verdade que é a palavra do Senhor, como aplicar isso na nossa vida? Como realmente colocar essa verdade no nosso interior? Porque da boca para fora é muito lindo falar, né? E eu lembro muito da história de Jó, né? Que fala, olha, antes eu te conhecia, Jó falando em relação a Deus, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de verdade. E será que a gente tem o poder dentro da nossa vida de aproveitar essas situações para poder fazer como o Jó fez, né? Falar isso, olha, antes eu conhecia Deus de decorar versículos, de falar na teoria, não que todas as coisas cooperam, e quem sabe às vezes até pensar que todas as coisas que cooperam seriam as coisas que me beneficiariam.
E será que eu estou dentro deste propósito aí, né, de aprender com as situações da vida, a conhecer a Deus, a realmente experimentar a Deus em todas as situações da minha vida? Porque eu gosto de pensar o seguinte: todos nós, sendo cristãos, não, amando a Deus ou não, todos os seres humanos na face da terra estão sujeitos a situações boas e a situações ruins nessa vida. E tendo essas possibilidades da vida, nós temos o poder de usar essas situações para crescer, para aprender ou para gente ficar amargurado. Quantas pessoas, quem sabe você conhece aí, que passou por perdas, passou por frustrações, por decepções, por abandono e se tornaram pessoas amargas, se tornaram pessoas sem esperança de um futuro melhor. E olha que maravilhoso que tá na palavra do Senhor, que diz que todas as coisas cooperam, né? Ou seja, mesmo aquela situação, a pior, imagina, a pior, uma rejeição, um abandono, uma traição, enfim, uma rejeição, né? Tudo isso que são a solidão, né? Tudo isso que são coisas que solidão não se enquadra, porque quando estamos com o Senhor, nós não estamos sozinhos, né? Mas todas essas coisas que a gente foge como ser humano, a gente foge da dor. E imagina que a palavra do Senhor diz que, inclusive, essas coisas, elas cooperam para o nosso bem. Mas dentro disso, a gente também tem a nossa autorresponsabilidade, né? De olhar para essa situação e dizer assim, peraí, eu não vou me deixar conduzir pelas minhas emoções. Porque a gente sabe, né, como em 24 horas as nossas emoções, elas oscilam tanto. Não sei se é com você, coloca aí nos comentários se você também sente isso. Mas tem vezes que eu acordo ali super animada, cheia de esperança, daqui a pouco acontece alguma coisa no meu dia, o meu ânimo já cai lá embaixo, né? E eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança, como fala a palavra, e vamos lá, né? Vamos se reerguendo e vamos olhar para frente, olhar para um futuro aí que Deus tem preparado para mim, que me espera. E eu acredito que seja com você também. E quantos de nós a gente caminha pela vida sendo conduzido pelas nossas emoções? E olha que perigo que é isso, porque as nossas emoções, elas nos enganam, nos sabotam, elas oscilam. E um dia a gente tá tanto lá em cima de felicidade como lá embaixo de tristeza, de desânimo. Então a gente não pode ser conduzido pelas nossas emoções. Isso é algo muito ruim pra gente, né? E também, de acordo aqui com a palavra de Deus, a gente não pode olhar os problemas e ficar imerso dentro daquela realidade, pensando que só aquilo ali que existe. E olha, eu vou dizer para vocês, eu sei que é um exercício muito difícil de se fazer, eu sei que não é fácil, é bem desafiante quando a gente está passando por um problema, a gente tentar olhar as coisas de um ângulo diferente. Ou até mesmo pensar assim, poxa, esse problema, ele é um presente de Deus para mim, ele é uma pérola, ele é uma joia preciosa, porque através desse problema eu estou sendo lapidado, eu estou tendo a possibilidade de, como Jó, estar mais perto do Senhor, né? Conhecer Deus de pertinho, conhecer Deus como aquele que, em meio a uma rejeição, me acolhe. Ou talvez eu consiga até tentar imaginar um pouquinho mais como foi a rejeição que Cristo sofreu aqui por nós, né? Ou até quando a gente não estava nos caminhos do Senhor, o quanto a gente já rejeitou Jesus. Meu Deus, assim, né? Se eu for parar para pensar, eu dizia, eu nunca quero saber de Deus, Deus não existe, eu não quero saber de religião. Eu vivia criticando, né? Então, quanto eu já rejeitei o Senhor.
Então, às vezes, numa situação em que a gente é rejeitado, a gente se coloca nesse lugar, né, de mais sensibilidade. E que bom que a gente, enquanto estivermos, né, tendo essa experiência, ou até mesmo depois de passar por essas experiências, a gente pense que isso é um tesouro mesmo, né? Um tesouro para desenvolver essa sensibilidade, essa empatia. Tem muitas pessoas aí que passam por situações, né, e se esquecem. Elas se esquecem, aí passa os anos, estão conversando com outra pessoa que passou por uma situação semelhante e não tem aquela sensibilidade, aquela empatia de se colocar no lugar, né? Às vezes estão escutando ali, mas não dão muita bola, ou fazem perguntas ou comentários que machucam. Então, como é importante quando a gente passa por esses vales da vida, a gente aprender, a gente extrair tudo, assim que nem um suco, né? Imagina aquela laranja suculenta, você tá espremendo ali, né, para fazer o suco e extrair o melhor daquela fruta, aquele suco saboroso. Então, que os nossos problemas eles possam ser extraídos por nós para produzir esse suco maravilhoso da sensibilidade, do se aproximar do Senhor, do olhar o sofrimento humano com outra perspectiva, né? E ter esperança em relação ao nosso futuro, porque a palavra diz, né, que todas as coisas elas cooperam, né? Então significa que essa situação de vale, essa tristeza, essa dor, ela vai passar, né? Pode ser que você está me escutando e você está nesse contexto há muitos anos de sofrimento, né? A palavra diz, né, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a gente tem que se agarrar nessa promessa, mas a gente tem que entender que essa é a vontade do Senhor para nós, mas também nós somos coparticipantes também, nós estamos juntos aí, alinhados com o Senhor, a gente tem a responsabilidade de fazer a nossa parte. A responsabilidade de, diante dos problemas, olhar de forma diferente, com uma perspectiva diferente, como a gente está falando aqui nesse vídeo, e também da gente querer sair das situações difíceis, das situações que nos machucam, né? Às vezes a gente se acomoda aí numa vida errada, a gente normaliza o errado. Às vezes a gente não enxerga, às vezes é uma cegueira. Então, por isso é importante a gente se colocar na presença do Senhor, pedindo discernimento, pedindo que o Senhor alinhe a nossa vida, que seja feita a vontade do Senhor. Eu acho que a frase, a oração, né, que está dentro do Pai Nosso, a oração de Cristo, é a mais poderosa que tem para nossa vida. Senhor, seja feita a tua vontade. E a gente orar de coração isso, a gente pedir para o Senhor de coração, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável para nós. Por mais que num primeiro momento aquilo ali nos machuque, a gente não entenda, a gente fique confuso, a gente fique perdido, mas a gente tem que confiar que a vontade de Deus para nós ela é a melhor. Nem mesmo a gente sabe o que é melhor para nós, mas o nosso Criador sabe o que é o melhor para nós. Então, fica com essa reflexão. Tem vários tópicos aí para você pensar sobre isso, sobre esse assunto. E releia esse trecho. Ele é bem conhecido, que está na palavra de Deus, né? Em Romanos 8:28. E pense sobre isso, ó. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Abraço e até o próximo vídeo.